Apresentar Eleições 2016. É a Difusora, acompanhando toda a movimentação política de Franca e região. Difusora. Voltamos a apresentar o debate do GCN com os candidatos a vice-prefeito de Franca. Neste terceiro bloco, os jornalistas do Núcleo de Política do GCN farão perguntas com base em questões enviadas pelo WhatsApp ou por e-mail. Eu ressalto que todos os 6 candidatos a vice-prefeito das coligações do pleito deste ano foram convidados. E cito as ausências de Thales Riquetti e Valéria Marçom. Os locais reservados a eles permanecem vazios. Estão presentes JC Carvalho, João Rocha, professor Carlos Amorim e professor Frank. Vamos às regras deste terceiro debate. Neste terceiro bloco, os jornalistas farão perguntas aos 6 candidatos baseados em questionamentos enviados por WhatsApp ou por e-mail por leitores, ouvintes e internautas. Os jornalistas farão suas perguntas em sequência, novamente seguindo a ordem já estabelecida para a disposição dos candidatos, sempre da esquerda para a direita. O tempo será o seguinte: 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta, 30 segundos para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Reforçamos que as perguntas serão feitas pela ordem em que os candidatos estão dispostos. Começamos com Edson Arantes, 30 segundos para transmitir a pergunta de um internauta ao professor Frank. Frank, pergunta que foi feita pelo internauta Ricardo, ele cita a questão do problema dos moradores das habitações do CDHU. O problema da falta de moradias, da questão da CDHU no Parque Vicente Leporassi. Ele cita, inclusive, que o Gilson de Souza integrou essa situação, esse cargo no governo do Estado de São Paulo. Ele se desincompatibilizou agora para poder disputar as eleições e que o problema dessas moradias não foi resolvido. O que o senhor pretende fazer, como que vocês, caso eleitos, possam resolver essas questões da moradia no Leporassi, que é um problema muito antigo e de difícil solução na cidade. Professor Frank, 1 minuto para a resposta. Bom, o que eu posso dizer a esse internauta, primeiro, caso nós sejamos os vencedores para administrar a cidade no próxima gestão, nós teremos uma administração de pessoas formadas na área jurídica. Tanto o Gilson quanto eu somos bacharéis em Direito. O que nós precisamos aí para fazer o primeiro ponto quanto a essas situações da CDHU? Verificar todos os contratos relacionados a essa parte, para que a gente possa, primeiro, entender o que é o caso, para tentar uma solução. E essa solução, por exemplo, partindo da prefeitura, nós precisamos sentir, como já foi dito aqui, a administração ela precisa ouvir essa população, nós precisamos saber de cada caso para que a gente possa dar uma solução. Alguma coisa que eu venha dizer aqui agora seria leviana da minha parte, uma maneira irresponsável de dizer que farei isso ou farei aquilo. Seria mais ou menos dentro dessa questão. Obrigada. Agora, Priscila pergunta para o professor Carlos em 30 segundos. Carlos, o senhor está com a sua candidatura impugnada, indeferida, por conta de um pedido feito pelo Ministério Público contra o Gilmar Dominici, que é o seu candidato a prefeito. Eu queria saber qual garantia o senhor oferece aos eleitores de que, ao votarem no senhor, eles não estarão votando nulo. Professor, o senhor tem 1 minuto para a resposta. A nossa candidatura, houve o pedido de impugnação, nós recorremos. Existe, na segunda instância, onde esse processo se encontra hoje, um entendimento majoritário dos desembargadores de que, uma vez que não houve enriquecimento ilícito, não é caso de ficha suja. Então, todos os eleitores podem ficar tranquilos. Problemas na Justiça Eleitoral é uma coisa corriqueira. O próprio candidato Sidney Franco da Rocha também teve problemas, correu, a situação continuou. No nosso caso, nós podemos afirmar com absoluta certeza. O trâmite jurídico ele está correndo, a candidatura se mantém, tanto é que o horário eleitoral continuou, tanto é que a candidatura está posta, estamos aqui debatendo com vocês, com os internautas, e estamos confiantes de que, na segunda instância, a situação será resolvida. Então, nós contamos não só com o voto, mas com o apoio de todos aqueles que acreditam no nosso projeto. Muito obrigada. Novamente, Edson Arantes faz a pergunta, desta vez para o candidato João Rocha, 30 segundos.
Candidato, a pergunta é enviada pelo Guilherme Cortes, da Vila Tótoli. Ele quer saber do candidato João Rocha qual a proposta do senhor, da sua chapa, para a população LGBT da cidade. João, o senhor tem 1 minuto para a resposta. A nossa posição em questões como essas, que são questões polêmicas, nós sabemos, é uma questão, eu tenho o meu jeito de ser e quero entender que todas as pessoas precisam e devem ter o seu jeito de ter. Tá? E nós entendemos, enquanto gestores, certo? E possivelmente, e vou dizer para vocês que com muita clareza, nós iremos para o segundo turno, vamos disputar a eleição e a nossa chapa, nós cuidaremos sim de todos os segmentos de forma independente, certo? De forma tranquila. Todas as pessoas serão tratadas de forma igual, independentemente se representem esta ou aquela condição, certo? Esta ou aquela situação de solteiro ou casado. Eu acho que o gestor público ele tem que cuidar das pessoas de forma tranquila e todas de forma igual. É o nosso posicionamento. Obrigada, João. Agora, Priscila pergunta para o JC Carvalho, 30 segundos. JC, pergunta de um internauta. Eu queria saber quais são as propostas do plano de governo de vocês para o Centro Pop e para os moradores de rua. 1 minuto para a resposta. Bom, como eu falei anteriormente, essa é a área que eu tenho mais experiência, com os usuários de droga. Fui presidente do Narev 2 vezes, da Mafem. Eu preciso fazer, junto com o doutor Ubiali, que é médico, uma análise desse Centro Pop. Mas eu tenho que dizer para vocês o seguinte: as pessoas que frequentam, utilizam esse lugar, precisam ser tratadas como gente. Nós temos que ter humanização com essas pessoas. Não é de qualquer jeito que pode tratar. Precisa de carinho, precisa de aconselhamento. E nós, se houver necessidade de continuar, se for para o bem deles e da população, eu acho que o lugar é meio indevido. Mas nós vamos continuar. Desde que essas pessoas que utilizem lá queiram responsabilidade, tratamento, que eles queiram fazer parte da convivência com a nossa sociedade. Estaremos abertos a esse diálogo e vou tratar com muito carinho, porque tenho experiência nessa área. Muito obrigada. Agora, Edson, 30 segundos para uma pergunta para o professor Frank. Frank, o Matheus, da Cidade Nova, ele pergunta o seguinte: caso o senhor seja eleito juntamente com o Gilson de Souza, se vocês pretendem acabar com os concursos públicos que são feitos apenas como cadastro de reserva, a prefeitura prática que foi adotada pelo atual governo. Professor Frank, 1 minuto para a resposta. Eu acho que essa pergunta é muito importante, porque trabalhar com a ilusão da pessoa, isso é muito complicado. Você, por exemplo, falar que você vai fazer um concurso, que você vai prestar um concurso, você vai se preparar para aquele concurso, isso gera sonho. E aí a pessoa que se prepara, passa no concurso, passa, sei lá, 6 meses, 1 ano, de repente vem a mesma a função sendo concursada novamente, isso é ridículo. Isso daí a gente não pode admitir em nenhum momento. Então, se há essa situação, no nosso governo isso irá acabar. Nós não podemos admitir em nenhuma hipótese que trabalhar com a enganação do eleitor. Com a pessoa, por exemplo, igual eu estou dizendo, alguém que de repente está desempregado, que fala, não, eu vou prestar um concurso agora, eu vou me preparar para virar um funcionário público, para que eu possa trabalhar com garantia. E aí vem então uma administração e engana essa pessoa. Isso no nosso governo, enganação, nunca. Obrigada, Priscila. 30 segundos, pergunta para o professor Carlos. Carlos Amorim, ainda sobre a questão dos ambulantes, o Sidclay Prazeres pergunta: praças das cidades estão abandonadas e se tornaram ponto de encontro da marginalidade. Ele quer saber se um projeto envolvendo ambulantes e essas praças não poderia mudar esse cenário e transformar esses espaços públicos em ambientes mais frequentáveis. Candidato, 1 minuto para a resposta. Um abraço, Sidclay. Gostaria de responder o seguinte: espaços públicos, eles servem para serem ocupados. A realidade de cada espaço, de cada praça, ela é diferente. Eu acredito que sim, que existem praças em que é possível aproveitar ela com o comércio daquela região, e que possa ser aproveitada. Existem outras praças que podem ser aproveitadas para outras finalidades, como é o caso de áreas de lazer. Então, a questão nos preocupa bastante.
Só que nós temos que combater, não quem trabalha, nós temos que combater a informalidade. Trazer essa pessoa para dentro da formalidade e criar condições para que ela continue trabalhando e sustentando a sua família, como foi feito na administração do Gilmar com relação à Pracinha do Itaú, as barracas. Nós regularizamos a situação. Obrigada. Edson Arantes faz a pergunta para o João Rocha em 30 segundos. Seu xará, João, o João Bosco Vicente, Parque Vicente Leporassi 2, ele gostaria de saber se, caso eleito, o senhor vai atuar junto ao prefeito ou se vai apenas ir na prefeitura pegar o cheque no final do mês, como, segundo ele, tem acontecido nos últimos 12 meses. O seu xará João recorda, ele cita aqui que ninguém se lembra quem foram os últimos vice-prefeitos da cidade. João Rocha, 1 minuto para a resposta. Xará, muito obrigado. Eu costumo brincar o seguinte: mais que nós, João, só Zé. Né? Então, eu quero agradecer a pergunta, lembrar também que o bairro onde você mora é um núcleo habitacional, que é o maior núcleo habitacional de Franca, e fomos nós que, felizmente, o entregamos na nossa gestão, bem como outros bairros também. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque todo mundo que mora em Franca e conhece um pouquinho da história política de Franca, sabe com tranquilidade que nós fomos um dos mais atuantes vice-prefeitos da cidade. Não só vice, assumimos, inclusive, interinamente, a prefeitura. E nessa questão que eu estava dizendo de habitação, nós também, durante 2 meses que nós assumimos, nós construímos 2 núcleos habitacionais. Então, a minha preocupação, xará, não é com o cheque, e sim em ter uma cidade bonita, brilhante e avançar nos problemas que nós pudermos, juntamente com a nossa prefeita, para atender a nossa população de forma eficaz. Obrigada, Priscila. 30 segundos, pergunta para JC Carvalho. Rafael, do City Petrópolis, ele quer saber o que o senhor vai fazer para resolver a falta constante de medicamentos em Franca. Então, 1 minuto para a resposta. isso faz parte do governo do Dr. Biali. Quero agradecer pela pergunta. É inadmissível a pessoa precisar de um medicamento que é destinado a ela gratuitamente e ela vai na farmácia e não encontra. Tem que ser resolvido. Como vai ser feito? Se vai ter que buscar verba. Sabe uma coisa? Às vezes a gente fica assim, muito orgulhoso, e tem acontecido nesses últimos governos, de não ir a São Paulo, a Brasília, para pedir recurso, ajudar. Eu não tenho um pingo de vergonha, não tenho mesmo, não vou com o pires na mão, para pedir recurso para a minha cidade, para a cidade de Franca. Eu acho que, além do médico, para atendimento, ele tem que ter... O francano tem que ter acesso a esse medicamento que, por lei, é obrigado a cumprir. Então, a população pode ficar tranquila que o Dr. Biali, sendo como médico, e um médico verdadeiro, ele vai trazer toda essa tranquilidade aos francanos. Muito obrigada. Desta forma, nós chegamos ao final do 3º bloco deste debate. No próximo bloco, nós teremos novamente candidato perguntando para candidato, mas desta vez com tema livre. Eleições 2016. O GCN tem um lado, o lado do eleitor. Difusora está